Apresentação. Isso. Sim. Uhum. Gravando já, será? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos que están en línea con nosotros. Hoy nosotros vamos a tener la última sesión virtual sobre el proceso editorial, sobre buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas paralelas. Y vamos a tener una invitada muy especial, es Roberta, profesora doutora Roberta Cerqueira. Ella es licenciada en Historia por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tiene en Historia Social de la Cultura por la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, con énfasis en Historia de la Psiquiatría y Literatura. Actualmente cursa el programa de posgrado en Historia de las Ciencias y de la Salud. Y es editora ejecutiva de la revista História, Ciência, Saúde Manguinhos, que es de la causa de Oswaldo Cruz Coque, unidad de Fiocruz y editora invitada del portal de revistas de la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, y actúa en el área de historia de las revistas científicas, comunicación científica y acceso abierto y divulgación científica de revistas científicas. Y el tema de hoy es entonces el tema de divulgación científica de las revistas, de los artículos que son publicados en esta revista Historia, Historia, Ciencia, Saúde de Manguinhos, ¿está bien? Entonces, Roberta, ¿cómo estás ahí? Roberta. Sim, me ouvem. Entonces, Roberta va a hablar en portugués, pero ella nos dijo que va a hablar bien despacio para que todos puedan comprender la presentación de ella. La presentación está en español. Ella va a hablar en portugués, ¿está bien? Entonces, dale, Roberta, si necesitas de apoyo ahora para compartir tu pantalla. Você precisa de apoio para compartilhar sua tela? Sim, um pouquinho. Não, já foi. Já vemos. Acho que todos... Sim, já vemos. Todos veem? Sim, eu vejo. Vou cerrar aqui meu vídeo para não atrapalhar, para dar espaço aí. Dale. Só vou fazer um pequeno teste rapidamente para ver se... Passando bem. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a paciência de vocês pela espera, e eu primeiro quero saber se todo mundo me ouve bem. Sim. A gente teve um pequeno contratempo aqui, eu tive que acertar o slide. Bom, agradecer o convite e explicar um pouquinho. Eu vou pedir desculpas por falar em português, eu me sinto mais à vontade, porque senão eu falaria em portunhol, mas prometo falar devagar e a gente pode, ao fim da apresentação, a gente pode conversar um pouco e eu tirar algumas dúvidas de vocês. Eu dividi a minha apresentação em dois momentos. Um primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da questão da divulgação científica para revistas científicas, de como a gente tem feito esse trabalho na Manguinhos, e
falo um pouco das ações, algo mais prático que a gente tem feito em relação à revista e à divulgação no blog, no Facebook e no Twitter, que são as redes que a gente tem de divulgação dos artigos da revista. Então, no primeiro momento, vou falar um pouquinho da revista e como a gente entrou nesse cenário da divulgação nas redes, e depois trago para vocês alguns exemplos, algumas dicas, como se fosse... Tentei separar alguns casos mais que a gente considera que tenham tido bons resultados e que podem ser aplicados para outras revistas. Então, História Sem Saúde Manguinhos é uma revista da área de história. Ela foi criada em 1994, com uma periodicidade que era quadrimestral, agora é trimestral. Nós entramos para o Cielo em 2000. Em 2006, começamos a publicar artigos traduzidos do português e depois do espanhol também para o inglês. Em 2013, a gente tem início o blog, o Facebook e o Twitter da revista. História Sem Saúde Manguinhos é uma revista do campo da área de história, em história das ciências, em história da saúde, história da medicina. São esses temas que publicamos. Marcos Cueto é hoje o editor científico e eu, a editora executiva. Vou pedir desculpas porque eu fiz uma mudança aqui na minha apresentação e estou vendo aqui que está um pouquinho cortado. Trouxe para vocês alguns dos indexadores que a revista está presente. Ela é uma revista que completou esse ano 25 anos de publicação ininterrupta, sem nenhuma lacuna, todo ano, todos os volumes completos, com periodicidade regular. Ela é uma revista publicada pela Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade, uma parte da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a nossa interface, o nosso diálogo com saúde, com ciências, com medicina, ele é muito intenso. Esse é o perfil da revista. Essa é a página de entrada da revista no Cielo, nossa entrada. E eu trouxe para vocês algumas das ações realizadas por Manguinhos especialmente nesses últimos 10 anos. A gente teve recentemente, há 4 anos mais intensamente, a gente reformulou o nosso conselho editorial. O Marcos Cueto assume a editoria em 2015, junto com o André Felipe, outro pesquisador aqui da casa. E a partir daí começamos algumas mudanças no conselho editorial, nas editorias de seção, que a revista tem, além da seção análise, que publicamos artigos inéditos, a gente tem outras seções que publicam imagens, fontes, que dizem respeito aos temas, ao escopo da revista. Uma outra ação que a gente considera importante e que tem contribuído para a internacionalização da revista e para a troca de experiências é a organização de eventos e propor mesas em congressos que tenham relação, que tenham a ver com revistas científicas, além da tradução dos textos que eu já mencionei anteriormente.
buscar por bons indexadores. Essa organização de eventos, a gente acabou de fazer um agora, em junho, dos 25 anos da revista. Convidamos historiadores e editores de várias revistas de história do Brasil e também da Argentina, do México, de Colômbia, Portugal. Estiveram todos reunidos aqui por 3 dias para discutir questões que dizem respeito ao fazer, ao publicar revistas científicas. Então, indexação, peer review, discussão sobre ciência aberta, sustentabilidade das nossas revistas, que é um ponto importante para nós, né, num momento difícil que a gente está passando economicamente. Então, essa organização e a tentativa de participar também de eventos, até mesmo de história, propondo mesas de discussão sobre revistas científicas, ajuda bastante a revista a ser conhecida, e a gente contribui para a discussão da área também, para fortalecimento dos editores, para troca de experiências. A gente tem percebido que esse é um espaço muito, muito importante. E uma ação que a gente tem olhado com mais atenção e percebido resultados interessantes é a divulgação da revista em redes sociais, em mídias sociais. Redes sociais, a revista, ela hoje tem um perfil no Facebook, ela tem um perfil no Twitter, e a gente tem um blog. A partir do blog que publicamos em português as matérias, muito em espanhol e em inglês também. Na verdade, são 2 blogs, um com conteúdo em português e o outro com conteúdo em espanhol e inglês. A partir do blog, a gente publica no Facebook e no Twitter. O Facebook, a gente tem uma página que a gente publica em português e uma outra página que a gente publicamos em espanhol e inglês. Isso acontece também na conta do Twitter da revista, com a diferença que temos um perfil somente, e nesse perfil publicamos em espanhol, em inglês e em português. Eu trouxe acho que esse slide é uma vantagem, digamos assim, um ponto forte das revistas, das nossas revistas, das revistas latino-americanas, porque publicamos em sua maioria no modelo Open Access. Então, e por que isso é tão importante e de que modo a gente pode trazer, tirar vantagens, se beneficiar por ser uma revista em acesso aberto e, portanto, com conteúdo que pode ser compartilhado livremente. A possibilidade de compartilhar livremente faz com que a gente tenha mais facilidade, seja mais eficiente compartilhar os nossos artigos. Então, se eu faço uma postagem no Facebook ou no Twitter em relação a um artigo da revista, esse artigo ele pode ser acessado por qualquer um, ele pode ser compartilhado por qualquer um, sem pedir permissão à revista, claro, dando crédito. Então, isso facilita muito o nosso trabalho de divulgação. A gente, às vezes, faz matérias em que não só divulgamos textos da Manguinhos, mas também divulgamos de revistas de outras instituições com conteúdo aberto, porque isso também
favorece, obviamente, a divulgação. Então, a ideia é toda postagem que a gente faz no blog, toda matéria que a gente faz, ela precisa ter relação com um artigo da revista, com um tema que nós já publicamos em algum momento, em alguma edição da Ciência, de História Sem Saúde Manguinhos. E como que a gente faz isso, né? E aí, ser uma revista, de novo, em acesso aberto, dá muitas possibilidades para a gente. A gente tem uma edição a cada 3 meses, então a gente começa o planejamento do conteúdo a partir do que vamos publicar e fazemos uma seleção dos artigos. Alguns artigos a gente tem a possibilidade de fazer uma entrevista com o autor, então isso a gente dá mais uma chance, mais uma oportunidade para o autor falar um pouco mais sobre o artigo que ele publicou. E essas possibilidades a gente tem percebido que a gente tem conseguido chegar ao público de história das ciências, ao público de história da saúde, mas também a outras áreas. Então, essa divulgação nas redes sociais da revista, a gente tem percebido que conseguimos falar para interessados, para pesquisadores, para alunos da nossa área, e conseguimos também ampliar um pouco, diversificar, ampliamos o público e diversificamos também esse público. Então, eu posso, com alguma postagem, atingir alguma matéria, atingir um público que seja da área da saúde, que seja da área da enfermagem ou da antropologia, da comunicação, enfim, a gente tem percebido que nesse acesso, é claro que boa parte são especialistas e especialistas, né, da área de história, mas a gente percebe uma diversificação desse público. Alguns temas e alguns artigos, a gente percebe também que há um interesse maior. Pode significar que aquele tema, aquele artigo, venha a ser citado mais para frente, né? Tem alguns temas que a gente percebe que ao longo da publicação da revista e da divulgação nas redes sociais, eles têm atraído mais atenção. Vou dar um exemplo. Eugenia é um tema que a gente percebe que tem tido nos últimos anos um grande interesse e temos, quando fazemos matérias sobre esse tema, temos muitos acessos. Isso se reflete também no quantitativo de textos que a gente tem recebido, de artigos. Então, a gente vai percebendo nessa divulgação um pouco que se reflete dentro da editoria, com os artigos e os temas que chegam para nós. Isso é algo que a gente, depois já de 6 anos fazendo a divulgação nas redes, a gente percebe o interesse dos leitores e, de alguma maneira, dos autores também, né? Que é isso que eu estou apresentando nesse slide. Mais uma vez eu peço desculpas porque eu estou vendo que algumas palavras elas não estão completas, né? Teve um probleminha aqui no slide. Mas depois eu vou disponibilizar corretinho para todo mundo. Então, além disso, e eu acho que isso é um outro ponto muito importante e que é preciso que a gente olhe as revistas, eu acho que pode ser um outro papel da revista científica mais recente, essa divulgação contribuir para que
a sociedade para que outras disciplinas saibam e vejam o que determinada instituição publica, quais as pesquisas que estamos fazendo, no momento que a ciência tem sido tão atacada, tão questionada, fake news, terra plana, a gente sabe desses temas, quem trabalha com pesquisa está sendo bombardeado por todos os lados com questionamentos, né? A questão das vacinas, por exemplo, a gente tem surtos de doenças, epidemias voltando, né? Esse movimento contra vacinas, enfim, tem ganho força, né, nos últimos tempos. Então, fazer a divulgação dos artigos das revistas usando as redes sociais é mais um elemento, mais um ponto para contribuir nesse debate, nessa discussão sobre o papel da ciência e também dos cientistas, das revistas científicas. E, além dessa divulgação enfim, de termos a possibilidade de divulgar os textos, há um outro dado muito interessante que a gente tem acompanhado graças ao Altmetrics, que é a possibilidade da gente perceber onde essa produção científica, por onde o artigo está circulando, para além das citações, e mais adiante eu trouxe alguns exemplos disso, de como artigos da História, Ciência e Saúde Manguinhos têm aparecido em outras mídias que, enfim, não são revistas científicas, não vão trazer citação do modo formal, como a gente conhece, mas ela traz faz um mapeamento de outros usos, vamos dizer assim, que os artigos podem ter. Então, uso em vídeos, em próprio blog, entrevistas, matérias ou artigos sendo citados em jornais. Então, a altimetria ela ajuda nesse mapeamento dos outros usos dos textos, né? Não é aqui criar mais uma unidade bibliométrica de controle, ou enfim, a gente já tem o fator de impacto, que recebe inúmeras críticas, mas tentar olhar para a produção que sai na revista, por onde ela circula para além dessas citações, né? Em especial as revistas de história e de sociologia, as revistas de humanidades, elas se beneficiam bastante dessa circulação, né? Aqui eu trouxe para vocês um layout dos 25 anos, aqui a gente fez especial para os 25 anos da revista. Fizemos, se vocês perceberem, tem uma em cima, HCSM 25 anos, ali reunimos todas as matérias que fizemos sobre as mesas, entrevistas com as pessoas que participaram. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no blog da Manguinhos. Nesse espaço, a gente divulga tudo que foi conversado e debatido nesses 25 anos. Então, essa aqui é a cara, vamos dizer assim, layout do blog. Ele tem uma nova... Ele tem uma interface também para o inglês. As matérias elas não estão relacionadas, elas têm algumas diferenças do inglês para o espanhol, mas no geral
são os mesmos temas. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês em relação a acessos e seguidores, os números da revista nas mídias sociais. A gente tem hoje um acesso diário, em média, tanto juntando, né, reunindo o blog nacional com o internacional, a gente tem uma média de 500 acessos às páginas do blog, às seções do blog por dia. Isso tem varia um pouco, a gente já aconteceu de termos 800 acessos, então é um número diário de pessoas que circulam no blog da revista à procura das matérias e entrevistas, do conteúdo relacionado aos artigos. A gente considera uma média boa, muito boa, para um periódico tão específico, um periódico de História das Ciências e História da Saúde. Então, a gente tem uma circulação diária bem interessante de pessoas acessando as matérias e pode ser que indo aos textos, né? O que eu quero destacar aqui, que eu acho um dado importante, não significa que a gente vá ter todo esse número de citações e essa repercussão nas citações dos artigos da revista, né? Isso é algo que a gente não tem expectativa e é difícil mesmo de acontecer. Mas essa circulação e esse interesse e a forma como, de repente, esses textos podem ser usados em outros lugares, né, num jornal, num blog, também é bem interessante, né? Então, o Facebook Nacional, ele tem hoje 9.469 curtidas, o Internacional um pouco menos, a gente começou a trabalhar o Internacional um pouco depois da inauguração do Nacional, e o Twitter, que é uma ferramenta que a gente tem investido e tentado postar com mais regularidade nesses últimos tempos, a gente tem 2.060 seguidores. Então, todos os conteúdos que publicamos nesses perfis, eles têm relação com os artigos da revista, né? A gente também divulga, como falei, outras revistas que tenham temas próximos ou até mesmo assuntos da área que valham divulgar como eventos e tenta linkar com algum texto nosso. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que a gente considera muito interessante. Esse foi uma das primeiras matérias, um dos primeiros posts que fizemos no blog da revista, assim que ele inaugurou. Nós divulgamos um artigo que foi publicado em 1998, portanto, bem no início da revista, e colocamos, só para vocês terem ideia, quando a gente divulga esse texto, aqui tem os picos de acesso, isso aqui é no Cielo, que a gente extraiu essa estatística, tem os picos de acesso ao texto. Então, eu trouxe para vocês os acessos de maio de 2013, antes da divulgação desse texto, e depois a divulgação que fizemos em junho, e a diferença de acesso. Então, a gente tem no PDF, por exemplo, um acesso de 118 downloads para 63, que é o número do mês
anterior. Esse comportamento, esse pico de acesso, ele acontece a cada postagem que a gente faz divulgando um texto. Esse é um outro exemplo que eu trouxe para vocês da mesma situação. A gente tinha um artigo que vinha com um acesso mediano. Quando a gente faz a divulgação, no mês que a gente faz a divulgação do texto, ele já tinha sido publicado, ele dá um salto nos acessos, né? Então, a divulgação nas redes, ela ajuda a chamar a atenção para o texto e leva os interessados a clicarem no artigo, né? Aqui é o acesso ao artigo. Aqui eu trouxe um exemplo de um texto que publicamos em inglês, e tem uma versão em português também, da variedade de usos desse texto. Então, se vocês olham para esse círculo colorido, que é a medição do Altmetrics, a gente vai ver que esse texto ele foi mencionado, né? Aparece no Mendeley, ele é pontuado, ele é situado no Dimensions também. A gente tem 2 páginas que cita o texto na Wikipedia, que é bem interessante, uma página que fala sobre esse tema. Então, a gente tem Twitter, tem o próprio blog, tem um news outlet, um texto que saiu, o artigo foi mencionado provavelmente num jornal, em algum periódico, né? Algum jornal, uma mídia dessa. Esse é um outro caso que eu trouxe para vocês, um outro exemplo de como essa divulgação ela se espalha, né? Ela tem uma circulação bem ampla. Esse texto, é um texto que foi publicado no momento da questão da Zika, da epidemia, e a gente fez a divulgação desse texto, né? Desse artigo. Esse artigo ele foi também divulgado pela CNN. Isso teve uma repercussão bem interessante. Na verdade, a divulgação inicial foi feita pela CNN. E, de novo, eu trouxe esse círculo colorido. A gente pode ver onde esse artigo também circulou, né? Twitter, no Mendeley, enfim, isso é mais um exemplo de como essas postagens elas contribuem para a circulação do texto, e a gente pode depois conferir quais os usos que esse texto recebeu. Um outro ponto interessante da divulgação da revista, né, usando as redes sociais que a gente tem feito, a revista ela se tornou, o blog da revista se tornou uma referência para os assuntos da área. Então, a gente teve um episódio muito triste, na verdade, algo completamente desastroso, catastrófico para a memória da ciência nacional, que foi um incêndio no Museu Nacional, que aconteceu, enfim, destruiu grande parte do acervo do Museu Nacional, e logo na semana que isso aconteceu, no início da semana, as pessoas, pesquisadores, a gente já havia publicado textos com material, né, do Museu Nacional, com pesquisas que faziam referência ao acervo do Museu Nacional, e alguns pesquisadores procuraram a gente pedindo para falar
do incêndio do Museu Nacional. Então, esse foi um canal também de discussão dos especialistas, das pessoas que, enfim, que usaram o acervo, né, que estavam completamente sensibilizadas com o fato do museu ter incendiado, e escreveram textos para a revista, publicamos no nosso blog, e a gente teve um acesso nesse período que foi de 1º de setembro, né, nesse mês de setembro, especialmente com um pico entre 2 e 4 de setembro, quando a gente publica as matérias sobre o Museu Nacional, uma média de 2.000 pessoas circulando e acessando o blog da revista, né? Então, a gente, na ocasião, publicou depoimentos, divulgou material que a gente tinha publicado na revista, e isso teve um grande impacto, uma circulação bem grande. Esse foi eu separei essa postagem aqui, porque ela é muito interessante do alcance. A gente fez uma entrevista com a professora Tereza Ortiz, e publicamos no Facebook. Eu trouxe para vocês esses dados que estão por trás, né, do acesso da revista, né, que a gente consegue ver, do modo como circulou, das pessoas alcançadas, e tem um dado, tem um elemento muito interessante para os editores perceberem e para a gente pensar um pouco. Quando fazemos essas publicações no Facebook ou no Twitter, muitas pessoas marcam outros interessados naquele tema. Então, eu trouxe para vocês, se vocês observarem aí no final da postagem, pessoas marcando outras interessadas que podem ter interesse na divulgação daquele material. Então, esse uso também da rede social pode ser muito interessante. Então, se eu sei que um pesquisador, um colega de trabalho, se eu conheço a temática de interesse dele, o tema que ele pesquisa, e se eu vejo um texto divulgado na rede social, no blog da revista, eu marco esse meu colega e falo: olha, esse artigo pode interessar a você. Então, acaba que algumas recomendações, algumas marcações, elas funcionam como um filtro. Então, por exemplo, se o Marcos Cueto, que é o editor científico da revista, marca o meu nome numa postagem sobre história do acesso aberto, que é a minha pesquisa que eu estou fazendo no doutorado, se ele indica o meu nome naquela postagem, já é uma ótima referência para mim. Nossa, o Marcos está me indicando esse texto, eu vou olhar com cuidado para essa publicação. Então, esse é um outro componente que a gente tem percebido muito interessante, e que muitos autores, pesquisadores, têm utilizado, marcar seus alunos, ou marcar pessoas que possam se interessar naquele conteúdo, né? É o que a gente tem visto. As redes sociais, usar os perfis da revista nas redes sociais, tem sido também interessante como um complemento às ações editoriais. O que eu estou querendo falar com isso? A gente publicou, nós editamos um número especial sobre parto, que foi um número, medicalização do parto, foi um número muito interessante, e que nós fizemos a chamada pública para autores encaminhar artigos usando
as redes sociais da revista. Então, fizemos uma chamada pública, colocamos no nosso blog, divulgamos no Facebook, divulgamos no Twitter. E esse número que foi publicado depois, boa parte dos textos que nós publicamos foram submissões espontâneas. Então, nós acreditamos que a divulgação feita nas redes sociais, ela contribuiu para que as pessoas soubessem da chamada pública, quem tivesse interesse pudesse submeter o texto, e a gente acredita que isso contribuiu muito para esse número, teve uma procura grande para esse número ser publicado. Então, a gente teve um número de submissões espontâneas, uma espécie de captação de artigos. Foi a primeira experiência que a gente fez nesse sentido, e foi muito interessante. Eu trouxe para vocês também o modelo da postagem que a gente fez, fazendo essa chamada pública, com prazo, até quando as pessoas poderiam enviar artigos, e aí, de novo, você vê que algumas pessoas marcam outras pessoas interessadas nesse tema. O que a gente... aqui são uma espécie de manual que a gente, ao trabalhar com a revista nas redes sociais, foi construindo e percebendo o que dá certo e o que dá problema e como fazer. Algo que funciona muito: entrevistas com os investigadores. Então, a gente publica um artigo, publicamos o texto, e, na ocasião, chamamos o investigador, pedimos para que ele fale, comente sobre o artigo. Muitas vezes é mais uma oportunidade que esse autor vai ter para falar sobre o trabalho de pesquisa dele. Isso se mostra bem interessante também. E essa entrevista pode ser usada também por quem pesquisa na área como uma referência, enfim, né? Então, as entrevistas com investigadores são bem interessantes. A gente faz por e-mail, manda 3 perguntas, 4, e depois publica no blog, repercute no Facebook e no Twitter. A gente tenta mapear datas importantes ou eventos importantes que tenham relação com a temática da revista. Então, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento que acontece aqui em âmbito nacional, e a gente faz uma postagem aproveitando esse evento e publica textos que tenham relação. Então, o dia de combate ao fumo, ao tabaco, ou a questão do câncer, de prevenção ao suicídio, então, de saúde mental, a gente procura fazer uma agenda que possa se relacionar, que se relacione, né, com esses temas, e que a gente traga artigos que foram publicados pela revista. Então, temas como câncer, como prevenção do suicídio, saúde mental, hanseníase, tuberculose. Então, esses temas, com dias ou semanas especiais, a gente faz uma postagem e traz os temas que publicamos sobre esses textos. Isso é uma iniciativa, um recurso muito interessante, que pode ser usado pelos editores para ajudar a divulgar os textos. Às vezes, uma edição especial, um número especial da revista, enfim, fazer esse planejamento.
Muito importante. A seleção cuidadosa das imagens, com critério das imagens que vão ser usadas na divulgação dos textos, sempre indicando onde a fonte daquela imagem, ou a fonte daquela, se publicamos algo de um jornal, de uma revista ou de um blog, sempre checando se o link está funcionando, se as fontes estão corretas, mais uma vez nesse universo que a gente está nadando, está no meio de fake news, isso é mais um dado muito importante. A gente checar a fonte, o que a gente compartilha, se aquilo, checar realmente se aquilo está correto, se vem de uma instituição de pesquisa, aumentam as chances de ser um conteúdo criterioso. Então, esse tipo de cuidado, ele é muito importante. A gente divulga também seminários, eventos que se relacionem com a revista, eu tenho interface com a Fundação Oswaldo Cruz, isso também é mais um ponto interessante ou importante da gente aproveitar para divulgar o conteúdo da revista. Então, assim, esses são elementos que a gente vem percebendo com o exercício da divulgação nas redes, que é necessário, o editor que tiver com um planejamento, com a intenção de usar as redes sociais para divulgar a revista, é importante ter esses pontos em vista, de pensar como pode cumprir esses pontos para não prejudicar e não criar algum problema na postagem, né? Um outro dado muito interessante, e as revistas latino-americanas também acho que podem se beneficiar disso, nós somos países, Brasil, Argentina, Chile, enfim, e países da América Latina, de um modo geral, somos usuários intensos das redes sociais. Nós usamos o Facebook muito, nós compartilhamos momentos e questões pessoais nessas redes, mas também compartilhamos questões profissionais. Então, esse uso muito intenso por nós, ele ajuda na divulgação dos artigos das revistas também. Então, um dado interessante que a gente procura pedir para o autor e fazer que ele divulgue na sua rede pessoal o post ou a matéria que a gente fez no blog sobre o texto dele. Então, trazer um investigador para se envolver nessa divulgação é um ponto também importante para a disseminação desse conhecimento, né? Então, a colaboração do autor, do investigador na divulgação, ela dá também mais credibilidade para aquela matéria, para aquela postagem que a gente está vendo. E muitas vezes esse autor ele vai, por trabalhar naquele tema, a sua rede de interesse de pesquisa também tem interesse, obviamente, naquele tema e vai acessar. Então, trazer o investigador para que ele colabore nessa divulgação é um ponto muito interessante. É difícil, enfim, a gente tem uma certa resistência, usar as redes sociais, acho que agora a gente pode dizer que está melhor, né? Mas ainda é um trabalho que a gente precisa, alguns casos, insistir ou pedir para o autor
divulgar, mas se mostra bem interessante quando ele se envolve nessa divulgação. Eu trouxe aqui para fechar esse tema do Redalic, que eu acho muito interessante, que é um pouco do que a gente está conversando aqui, que é fazer essa divulgação nas redes, trazer essa pesquisa científica que a gente publica para ter maior visibilidade, né? Eu acho que o desejo maior, tanto do editor quanto do investigador, quando publica o seu artigo, é que mais pessoas possam acessar, possam ler, ou tomar conhecimento daquela pesquisa. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que essa pesquisa circule, e de novo a gente tem um dado que é interessante, porque boa parte das revistas circula em acesso aberto, então a gente pode compartilhar sem problemas, né? Eu penso que esse é um lema muito interessante para a gente pensar. E para usar essas redes sociais, para a gente. Eu sei que é mais uma etapa que criamos na divulgação, no modo de fazer as revistas, né? Mais uma etapa divulgar a revista, mais uma etapa no processo editorial. A gente sabe que as equipes que fazem as revistas são equipes pequenas, trabalhamos com um universo mais reduzido, nos falta recursos, é um cenário, infelizmente, ainda de muita dificuldade, né? Enfim, trabalhamos no cenário da dificuldade. Então, o que eu recomendaria, enfim, se alguém tiver interesse em fazer a divulgação da sua revista nas redes sociais é procurar dentro da sua instituição alguma instância, algum setor ou alguém que trabalhe com comunicação e que possa divulgar esse conteúdo. Então, se eu tenho uma assessoria de comunicação dentro da instituição, eu posso fazer uma matéria, uma postagem, e perguntar se eles não podem divulgar. Quem está numa universidade, tentar fazer parcerias com faculdades de comunicação, enfim, com com estudantes que possam contribuir nessa divulgação. Acho que para quem está dentro de uma universidade, talvez consiga usar ou fazer alguma parceria com outras áreas para usar os espaços da instituição. Se a instituição tem um site oficial, né, tentar divulgar nesses espaços. A gente sabe que criar um perfil demanda gente para acompanhar, publicar nas redes sociais demanda também que você responda, que você tenha que acompanhar, que você tenha que responder. Muitas vezes os editores não têm essa disponibilidade, não conseguem. Então, usar os espaços institucionais para essa divulgação pode ser interessante, né? E a revista, a História Sem Saúde Manguinhos, está aberta para também ajudar nessa divulgação. Então, se vocês tiverem temas ou de suas revistas que se relacionem com a Manguinhos, a gente pode contribuir nessa divulgação e fazer com que essa produção circule mais. É do nosso interesse também que a gente tenha uma rede mais fortalecida para usar esses espaços para divulgação. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido falar devagar, que todos tenham compreendido, e a gente pode fazer uma conversa agora.
Muchas gracias, profesora Roberta. Bastante interesante. Creo que todos nosotros aprendemos bastante con su ponencia del día de hoy. Fue realmente muy importante para todos nosotros aquí. Muy bien, entonces ahora nosotros abrimos para dudas. Ustedes pueden enviar sus dudas y comentarios por medio del chat o entonces solicitar el micrófono para hacerlo en línea aquí. Quem quiser me escrever também, fazer comentários, enfim, meu e-mail vai ficar disponível e, enfim, podem me escrever e ficar à vontade para entrar em contato. Parece que hoy tuvimos algunas personas con problemas en el audio, entonces una de ellas es Omilda Teófano. No sé qué ocurrió, pero en las próximas veces vamos a intentar siempre conectarnos un poco más temprano, siempre 30 minutos antes de la sesión virtual. Nosotros estamos en línea para empezar las pruebas de audio y de micrófono. Hoy tuvimos este problema, pero generalmente empezamos en el horario. Damián Vázquez tiene una pregunta. Déjame abrir tu micrófono. Laís, por favor, abra el micrófono para Damián. Los otros que tienen preguntas pueden escribir aquí también en el chat. Dale, Damián. Damián? Olá, bom dia, Roberta. Olá, bom dia. Muito obrigado pela apresentação, muito clara, muito interesante. Y muchas gracias, Sueli, por los esfuerzos y todos ahí en Vireme por la conexión. Roberta, yo quería hacer una pregunta relacionada con la pertenencia, por así llamarla, de la cuenta de Facebook, Twitter o el blog. Entiendo que esas cuentas de la revista Historia, Ciencia y Saúde de Manguinhos son propias de la revista y diferentes de las cuentas que seguramente tiene la Fundación y la Casa Osvaldo Cruz. Me parece que es bueno que sea así, porque son públicos distintos e intereses distintos los seguidores de cada uno de esos dos, es decir, de la institución y de la revista. Pero me gustaría conocer tus comentarios sobre esa separación de cuentas. Gracias. Sim, olá. Sim, são separadas. A criação das contas, nós tivemos uma discussão dentro da nossa instituição. Como eu mencionei antes, a revista ela é publicada pela Casa de Osvaldo Cruz, que é uma unidade dentro da fundação dedicada à memória, à história, à preservação da memória, memória em saúde, história, cuida dos acervos e da divulgação científica também. Então, o início do projeto, nós captamos recursos fora da instituição. O início do projeto, ele começou com recurso externo, e a partir daí a gente conseguiu esse recurso, construímos já tínhamos um projeto e trouxemos para cá, para a nossa instituição, e apresentamos. Nós tínhamos o respaldo institucional para criar uma conta que atendesse a revista. É um elemento importante falar também, que em 2012, o uso das redes sociais,
para essa finalidade, o próprio uso das redes sociais pela instituição, por instituições científicas, ele ainda era muito pequeno, um pouco tímido. Então, nesse momento, a gente não tinha muita referência, né? A própria instituição ainda usava pouco, né? A gente tem, de uns anos para cá, 5 anos, talvez, 4 anos, uma intensidade. A gente está vendo essa explosão das redes, interferindo em todos os aspectos da nossa vida, vamos dizer assim. Mas naquele momento, em 2012, quando a gente começa o projeto, a gente começou um pouco sem saber como fazer. Então, foi muito fácil o entendimento aqui de que precisávamos ter contas separadas, até porque a instituição não poderia administrar essas contas mais as contas que já administrava, né? Então, ter a página da revista no Facebook, um blog, um Twitter, exige a responsabilidade de nós de controlar os acessos, não controlar os acessos, mas acompanhar comentários, postagens. Se o comentário é muito agressivo, a gente deleta esse comentário. Então, tem essa regulação do que a gente faz, que é preciso que esteja dentro da revista, ou se não estiver dentro, que alguém da revista consiga acompanhar. Então, não foi difícil a gente criar essas contas separadas. Ficou bem claro para a instituição que era uma conta da revista, e a gente tem um protocolo, algumas normas que a gente tenta usar, né, que a gente usa, na verdade, né, seguindo um pouco o padrão da instituição, mas isso tudo foi sendo construído aos poucos, porque a gente não tinha essa experiência. Então, as contas desde o início, elas são separadas e a gente acompanha e até para resultados de Altmetrics a gente mede, tenta acompanhar o acesso, porque isso também justifica manter o investimento que a gente faz para o blog, para publicar em espanhol, para publicar em inglês, para continuar publicando em português. Eu espero que eu tenha te respondido. Muito obrigado, Roberta. Claro que sí, me has respondido y muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta aquí de Ricardo Macchi. ¿Conoce antecedentes de uso de redes sociales, Facebook y otros, por parte de revistas que publican investigaciones científicas y la posible repercusión en sus indicadores bibliométricos? Ricardo, hoje a gente tem, eu vou falar no âmbito da história, que eu conheço um pouco mais. Eu até fiz uma pesquisa rápida antes de preparar essa apresentação para vocês, tentando encontrar alguma revista de saúde para saber se usa rede social, e eu não tive muito sucesso, eu não encontrei. Algumas revistas de história começam a usar. A gente, quando inauguramos a divulgação da revista nas redes sociais, não havia nenhuma revista fazendo esse trabalho. Então, também foi um pouco difícil da gente ter parâmetro, olha, como que faz? A gente foi descobrindo aos poucos, a gente teve um incentivo numa mesa que aconteceu sobre divulgação de revistas, que foi uma mesa lá em 2012, feita em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, o Projeto Cielo e o IBICT, que é um Instituto Brasileiro de Ciência da Informação em âmbito nacional, e essas instituições elas se reuniram, e lá em 2012 que a gente começou a olhar para isso, não tinha nenhuma referência. Hoje já tem revistas trabalhando na área de história, eu conheço, inclusive revistas que estão usando plataformas diferentes, como é o caso de uma revista de história que está usando o Instagram.
Então, assim, e qual a repercussão disso nos indicadores bibliométricos? Ainda é pequena. A gente publicou um artigo em 2015, um pouco contando, o artigo está em português e também em inglês, depois eu posso indicar as referências, e a gente contou um pouco como a gente construiu o projeto, como a gente, quais as dificuldades que a gente teve. Então, nesse artigo está ali o início do nosso projeto. Hoje, as revistas de história que eu conheço têm usado não só o Facebook e o Twitter, como têm usado outras plataformas também, como o YouTube. A própria Manguinhos tem alguns vídeos, a gente daqui a pouco vai lançar um vídeo sobre história global das ciências com um pesquisador indiano, enfim, que a gente gravou um pequeno vídeo e vai linkar com produção que tenha a ver. Então, é um processo ainda muito... As revistas estão começando, eu penso que a gente está observando ano passado e esse ano, a gente viu que mais revistas entraram nesse universo de divulgação. Como eu te falei, é um trabalho difícil, a gente tem, as revistas têm equipes pequenas, entrar para fazer uma divulgação nas redes sociais significa ter periodicidade. Você precisa de um planejamento que seja, eu vou publicar 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana. Então, segunda e quinta, eu vou ter uma postagem que tenha a ver com o artigo da revista, para criar a rotina de acessos. Então, nem sempre as revistas conseguem ter essa dinâmica, né, de ter gente para fazer mais, como eu falei, mais um trabalho, né, mais uma... Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena se você faz com um planejamento cuidadoso, eu acho que é viável e acho que deve-se investir nessa investigação. Gracias. Hay otras dudas, no he recibido aquí. No sé si Laís, tal vez tú tengas otras dudas ahí como host de esta sesión. Hay una pregunta, un minuto. Después que cierre esta parte de las dudas, vamos a presentar la parte que sobre las sesiones pasadas y también el calendario del próximo año, que ya tenemos las fechas Que ótimo. del próximo año. Entonces, ya queden atentos, guarden esos calendarios ahí, las fechas. El horario va a continuar mediodía para que todos puedan participar, porque tenemos participantes de España, incluso Elena Primo en línea, y tenemos también personal de Guatemala, Honduras, que es muy temprano en estos países. Entonces, por este motivo es que hacemos en este horario de mediodía aquí de Brasil. También de esta manera alcanzamos tanto a los países más arriba como también a España, que está en línea y siempre está en línea con nosotros. ¿Está bien? Déjame ver aquí, Laís habló que había más una pregunta. Solo un minuto más. De Gustavo Telo.
Parabéns. Quem é a pessoa encarregada de responder ou publicar nas redes sociais? É um bibliotecário? Ou não? Não, não é um bibliotecário. Na verdade, como é feito? Temos duas pessoas que trabalham com a gente fora da revista e elas publicam as postagens e internamente a gente faz uma regulação, uma mediação. Então, muitas vezes eu respondo, sou a pessoa que olho atentamente para isso, ou as periodistas que trabalham conosco mandam questionamentos ou algum problema e eu respondo, ou consulto o editor científico. Então, a postagem é feita por duas pessoas que ficam fora da revista e a mediação, o controle das respostas, ele é feito por todos nós. Então, assim, temos uma rotina de entrar todo dia nas redes e ver se está tudo bem, se tem algum comentário. O que tem acontecido que esse canal, essa divulgação que a gente faz nas redes, os perfis da revista se tornaram também um canal de comunicação com a editoria. Então, às vezes eu recebo dúvidas sobre normas da revista, ou se a revista publica um determinado tema, ou se os prazos para publicação se existem, se estão abertos. Então, as pessoas recorrem usam as redes sociais para perguntar questões também de interesse do investigador no momento que ele está produzindo um artigo para publicar. Por isso que é importante ter um acompanhamento bem cuidadoso, né, com o que é publicado, e para não deixar perguntas sem respostas, né? Então, o trabalho de resposta é feito por essas duas periodistas e internamente eu, que sou editora executiva, sempre olho, e o Marcos Cueto, que é editor científico, também olha todo dia, se percebe alguma coisa, a gente conversa e tenta responder imediatamente. Hay otra duda aquí. Ahora Madariaga Monroy. Me interesa mucho en el tema sobre colocar entrevistas con los investigadores. ¿Esto se puede colocar en el blog de la revista? Gracias. Sim, a gente coloca. A gente tem feito algumas experiências com vídeo, por exemplo, tivemos um evento, a gente sabe que vai ter um pesquisador paraguaio, boliviano ou de outro país que tenha publicado com a gente, ele estará aqui. A gente tenta se organizar para gravar um vídeo com ele e relacionar o artigo e publicar. Depois a gente coloca no blog da revista. Algumas revistas têm tentado fazer podcasts também. Então, você pede para o investigador comentar o texto e coloca o podcast no blog. História Essencial de Manguinhos ainda não usou esse recurso do podcast. A gente faz as entrevistas, quando consegue, por vídeo, mas a gente usa mais o recurso do e-mail. Então, pedimos 4 perguntas, de modo que sejam respondidas de forma curta, não muito longa. Olha, você tem uma oportunidade de falar um pouco mais sobre o seu texto. Então, a gente faz perguntas 3, né, como eu falei, 3, 4 perguntas, a pessoa responde, a gente publica e linka, faz a relação com o artigo que ela publicou. Normalmente, a gente tenta fazer isso quando a revista está sendo lançada.
Então, a gente manda perguntas, 3 perguntas antes, a pessoa responde, e na hora de divulgar o artigo, a gente publica a entrevista, aquele e-mail respondido com um artigo. É algo mais simples de ser feito e que funciona também bastante. Ou a gente pede para o investigador comentar livremente, dar que não seja muito longo, né? Comentar, falar o que você gostaria de falar a mais no artigo, e a gente publica no blog e linka com o texto. Comentario de Ricardo. Lamento tener que retirarme de la sesión debido a las obligaciones docentes que debo atender en unos minutos. No quiero hacerlo sin hacer llegar mi agradecimiento al equipo organizador de la actividad desarrollada. Espero poder participar de futuros eventos similares. Gracias a todos. Gracias. En el próximo año vamos a tener más sesiones, ¿ok? Gracias. Ahora, Madariaga Monroy, gracias por compartir sus experiencias. Excelente conferencia. Creo que es esto. Entonces, profesora Roberta, a nosotros solo nos gustaría agradecer muchísimo por la presentación. Fue realmente bastante importante para nosotros. Aprendemos bastante incluso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo. ¿Sí? Y perdónanos por estos problemas técnicos que tuvimos aqui. Gracias. Não, graças pelo convite. Eu peço desculpas por não falar em espanhol, não me arrisquei aqui no meu portunhol. E peço desculpas também pelo contratempo do meu slide ter sido cortado, mas enfim, está direitinho aqui, a gente pode compartilhar. E eu vou providenciar umas referências também, que eu acho que podem contribuir para quem tiver interesse no assunto consultar. E quem quiser também pode entrar em contato comigo, escrever via redes sociais da revista, se quiser mandar também, enfim, material para a gente divulgar, a revista está aberta. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder divulgar aqui, de eu poder falar um pouco do trabalho que a gente faz. Muito obrigada mesmo. Muchas gracias, entonces, profesora. Entonces, nosotros ahora vamos a pasar para la parte de la presentación de las sesiones virtuales. Déjame ver aquí. ¿Ustedes ven ahí? Voy a pasar la palabra para Angélica. Hablar sobre la sesión pasada, la participación y de la tarea. Buenas tardes a todos. Sobre la última sesión, tuvimos 113 conexiones. De estos, 88 son inscritos, ¿no? De 17 países y 56 revistas. Sobre la tarea 8, tuvimos 103 respuestas de 68 revistas y 14 países. Preguntamos, ¿no?, cuál es la norma bibliográfica adoptada por la revista. La mayoría utiliza Vancouver, pero aquí está con más detalles. Pueden ver que muchos aún utilizan adaptaciones de las reglas, ¿no? Y explicamos que esto no es recomendable. Algunos colocaron Lilacs o Cope y Red Equator, que no son normas bibliográficas, ¿no? Entonces pedimos que den atención a estas recomendaciones que hicimos en la presentación y hagan las adaptaciones necesarias para corregir esto. La mayoría respondió que la norma es adaptada, ¿no? Y decimos que esto no es bueno por cuenta de la interoperabilidad de las bases de datos. Utiliza el estilo de numeración de citas. La revisión de la normalización es verificada en una etapa independiente por la mayoría. Y, es también revista en otras etapas como evaluación por pares, evaluación del editor.
y la mayoría es hecha por un profesional de la propia revista, ¿no? Y cuando detallamos este profesional, tenemos aquí que tiene más la revisión es hecha por más profesionales del equipo editorial y por los editores que los bibliotecarios. Entonces, muchas opciones aquí de profesionales que realizan la revisión de la normalización. Indicamos sean hechas por bibliotecarios, personas especializadas que puedan agregar y corregir mejor, pueden hacer sugerencias de mejorías. Las palabras claves son verificadas en su mayoría en el DEX, en MESH, que es muy bueno. Y las instrucciones a los autores tienen ejemplos de ellas abordan los aspectos de la normalización e incluyen ejemplos de normalización. La mayoría utilizan ejemplos para ayudar a los autores. La tarea que sugerimos de esta ponencia de hoy está aquí al link. La fecha límite es 6 de diciembre, son 15 días. Vamos a enviar por correo todas estas informaciones para que quede más fácil acceder. Sobre las sesiones. Entonces aquí están las fechas del próximo año. Nosotros siempre hacemos entonces esas sesiones virtuales el miércoles, segundo miércoles, ¿no? Déjame ver aquí. Creo que es tercero miércoles del mes. Entonces nosotros tuvimos aquí la suerte que todas las fechas que hemos elegido van a ser el tercero miércoles. Creo que son los terceros miércoles. Entonces esto es también para ayudar a ustedes a acordar de que hay estas sesiones virtuales. Entonces, una vez al mes, de marzo a noviembre del año de 2020, vamos a tener esas sesiones también. Los temas van a ser elegidos, entonces nosotros vamos a enviar a ustedes un formulario para sugerencias, para que ustedes puedan también ver cuáles son los temas que ustedes creen más importantes para ustedes. Pero ya, en realidad nosotros ya tenemos algunos temas en mente y la idea es profundizar un poco más porque este año fue realmente una introducción al proceso editorial de las revistas científicas que están indexadas en LILACS o que van a indexar, someter, presentar su revista para indexación en LILACS. Entonces, es una sesión realmente abierta y por esto hicimos este primer año como una introducción a este proceso. Pero en el próximo año esperamos profundizar un poco más los temas junto con ustedes. ¿Está bien? Verdad. Nosotros también, como ustedes saben, ustedes hicieron durante todo el año varias tareas, contestaron varias actividades y preguntas junto con nosotros. Como ustedes saben también, en el inicio del año hablamos que nosotros vamos a enviar a ustedes certificados de participación para los que participaron de 70% de las sesiones o enviaron 70%, participaron de las tareas, como 70% de participación. Esto va a ocurrir hasta enero del próximo año y también vamos a enviar a ustedes, además de este formulario de sugerencias, un formulario que habla sobre la evaluación. Probablemente esto va a ser un único formulario. Pero la evaluación de estas sesiones que tuvimos este año para que también puedan dar sus contribuciones ahí. ¿Está bien? La corrección, entre comillas, ¿no? De las tareas, nosotros vamos a enviar todas
para ustedes individualmente, ou seja, todas as pessoas que se inscreveram e que contestaram a las tareas vão receber um feedback. Esto vai ocorrer a partir da terceira semana de diciembre. Então, se a fecha final de envio da tarefa foi 6, 27, muito lejos. Então, provavelmente em enero vamos começar a enviar as tarefas, porque vai cair em 27 de diciembre, creio que vai ser muito difícil, não? Então, provavelmente em enero vamos a começar a enviar os feedbacks para ustedes, para as revistas e para os participantes individualmente. Não vamos a publicar o resultado final, porque sempre hablamos com ustedes sobre os resultados de maneira general, como ocorreu agora apresentado por Angélica. Então, individualmente, ustedes vão receber este feedback, ¿está bem? Bien, creo que es esto. Entonces, ya guarden ahí. Nosotros vamos a crear un calendario en Google para facilitar también. Vamos a incluir también este calendario, estas sesiones virtuales en nuestro directorio de eventos para que ustedes queden atentos a las próximas sesiones, que empieza entonces el 18 de marzo del 2020. ¿Está bien? Déjame ver si hay algún comentario más aquí en el chat. Déjame ver aqui. Flávia Muniz. Consideramos muito valioso este ciclo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta el próximo año. Beatriz y Flávia, desde Biblioteca de la Facultad de Enfermería, Universidad de la República de Uruguay. Gracias, Flávia y Beatriz. Me acuerdo bien de ustedes. Ahora, Madariaga Monroy. Por favor, pueden indicar cuándo van a enviarlas, por favor, constancias de participación debido a que es necesario para mi actualización curricular. Enero, ¿no? En enero nosotros vamos a enviar ahora. Muchas gracias por la organización de estas actividades de formación. Feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad. Entonces, muchas gracias a todos. Jaqueline Alger. Muchas gracias por la programación 2020, un apoyo importante al proceso editorial. Felices fiestas de Navidad y un año nuevo. Marta García, excelente, muchas gracias. Los temas tratados han sido de mucho apoyo para los editores. Diego Zambrano, les felicito por la iniciativa. María Victoria Roseló, muchas gracias. La información ha sido de gran utilidad. Desde la ciudad de La Plata, saludos a todos los participantes, dictámenes y organizadores. María Victoria Roseló, revista Sociedad, de la Sociedad Odontológica de La Plata. Muy bien. Entonces, profesora Roberta, muchísimas gracias por todo. Y Gracias. si puedes, acompáñanos en las próximas sesiones del próximo año. Sim, sim. Eu já faço um convite. Poderíamos divulgar, inclusive, no blog da Manguinhos, as sessões passadas e as futuras. A gente pode, eu vou escrever para você que combinamos com mais calma. Podemos divulgar o que já está disponível e, de repente, vocês podem fazer um comentário sobre a iniciativa e divulgamos o calendário para o próximo ano. Vamos fazer essa divulgação. Nós aceitamos, sim, o convite, viu? Muito obrigada. Então, é isto. Muchísimas gracias a todos y creo que ahora para los editores solo en el próximo año. Entonces, feliz Navidad a ustedes y que el feriado de Año Nuevo sea muy bien provechoso a todos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá, professora? Muito obrigada, viu? Olha, obrigada a vocês. Desculpa os contratempos no início. Eu não, enfim, como a gente não tem a permissão do Office aqui, a adaptação para o livro ficou meio cortada, mas enfim, uma pena.
eu peço desculpas. E agradeço mais uma vez o convite.